Bom dia, estamos aqui para mais um tópico da nossa lição, segunda-feira, 31 de julho, o carneiro e o bode. O que o carneiro simboliza e como essa profecia se cumpriu. Nós já estudamos no trimestre passado também sobre os reinos, né, os 4 grandes reinos, né, os animais e tudo, né? Então, novamente estamos estudando sobre um pouco, né, dando mais uma pincelada nesse tema. Então, o carneiro e o bode, eles significam os reinos da Média e da Pérsia, né? E como essa profecia se cumpriu, Daniel 8 diz assim: E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas. As 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. E vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia. E animal algum podia parar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia, né? Então, e o texto de Esté mostra que Assuero, né, aquele que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 120 províncias. Então, o que o carneiro simboliza? Os reinos da Média e da Pérsia, né? O carneiro significa, e as pontas, os 2 reis, né? O rei da Média e o rei da Pérsia que governou, né? E essa profecia se cumpriu quando Dario invadiu a Babilônia, como nós sabemos, né? E tomou o reino da mão de Belsazar, né? Então foi assim que essa profecia se cumpriu e se tornou um grande império, né? Cada nação que apareceu na história teve permissão para ocupar seu lugar na terra. Esse privilégio servia como uma avaliação para ver se ela cumpriria o propósito do vigia santo. A profecia traçou o surgimento e a queda dos grandes impérios do mundo, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Com cada um deles, assim como ocorreu com nações de menor porte, a história se repetiu. Cada um teve seu tempo de prova. Cada um falhou. A glória de todos se dissipou. Seu poder se foi e outra potência ocupou seu lugar. O que o grande bode simboliza? Na pergunta anterior, nós vimos só o que o carneiro simboliza, né? E no texto nós vimos falar do bode também, né? Então, agora, o que o grande bode simboliza? E como a cena descrita se cumpriu? Então, os reinos da Média e da Pérsia cresceram, né? Como nós vimos aqui, que ele dominou por 120 províncias, da Índia até a Etiópia, mas também chegou ao seu fim. Então surgiu o bode, representado pelo rei da Grécia, né? E a ponta grande que tinha mas o bode peludo é o reino da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o seu primeiro rei, né? Então, o que o grande bode simboliza? O Império Grego, né? E como a cena descrita se cumpriu. Então, Daniel continua aqui na sua visão, né? Estando eu considerando, eis que é um bode vindo do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto de sua força. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e o feriu. E o carneiro feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas. Pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro de sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. E subiram do seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. Então, o bode, como eu falei, simbolizou o reino da Grécia. Aquela ponta simboliza o seu primeiro rei, que foi Alexandre Magno, né? Então, da mesma forma que ele cresceu, que ele se engrandeceu, né? Que ele conquistou o mundo numa velocidade tão grande, que Daniel descreve ele aqui, que ele vinha sem tocar no chão, né? Da mesma forma, ele também caiu, né? Para Alexandre, foi muito mais fácil conquistar reinos do que controlar o próprio espírito. Depois de subjugar nações, esse assim chamado grande homem caiu devido à transigência com o apetite, uma vítima da intemperança.
Embora a Bíblia relate com precisão infalível a história dos impérios mundiais, que palavras de Cristo devemos ter em mente? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então essas são as palavras de Cristo que nós devemos ter em mente. Se somos servos de Cristo, o nosso reino não é deste mundo. A história é fascinante, né? E nos mostra quão perto estamos do fim, por isso devemos estudá-los, né? E devemos nos preparar para fazer parte do reino que não vai ter fim. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, para que possamos ter em mente, né, que o nosso reino não é deste mundo, e assim como muitas pessoas, muitos mártires sofreram para que hoje nós tivéssemos direito à palavra de Deus, nós possamos também seguir o exemplo deles, né? Levar esse evangelho àqueles que ainda não conhecem e nos prepararmos para a volta de Jesus. Amém?